Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Pesquisa Datafolha aponta que a aprovação de Bolsonaro é a melhor desde o início do mandato. Paulo Guedes anuncia novos secretários no Ministério da Economia. Ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz aguarda a comunicação sobre o retorno para a prisão. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento App Bradesco, reinventando para ficar do seu jeito. O ministro da Economia, Paulo Guedes, definiu substitutos dos dois secretários que pediram demissão esta semana. Vamos a Brasília com a Lívia Veiga. Boa noite. Oi, Patrícia, boa noite. Os nomes foram divulgados agora à noite. O ministro Paulo Guedes escolheu Diogo McCord para assumir a Secretaria Especial de Desestatização. Atualmente, ele é secretário de Desenvolvimento da Infraestrutura do Ministério. Para a Secretaria de Desburocratização, Guedes indicou Caio Andrade, atual diretor-presidente do SERPRO, o Serviço Federal de Processamento de Dados. A presidência do SERPRO vai ficar com Gileno Barreto, que é o atual diretor jurídico da empresa. Em nota, o ministro Paulo Guedes agradeceu o trabalho de Salim Matar e Paulo Webel, que pediram demissão do Ministério na última terça-feira. Patrícia. Daqui a pouco eu volto a falar com você, Lívia. Obrigada. O ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz está no apartamento da família, onde cumpre prisão domiciliar há pouco mais de um mês. Vamos até o Rio de Janeiro com Leonardo Aque. Boa noite. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. O policial aposentado ainda não foi notificado da decisão que revogou o direito dele cumprir pena em casa. Fabrício Queiroz conseguiu a prisão domiciliar após os advogados de defesa alegarem que, por estar em tratamento para um câncer, ele está no grupo de risco para o coronavírus. Mas nesta quinta-feira, o ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, reverteu a decisão e determinou que o ex-assessor parlamentar volte para o presídio. Ele é investigado por operações financeiras suspeitas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, na época em que trabalhava com o então deputado estadual, o Flávio Bolsonaro, atualmente senador. A decisão também vale para a mulher de Queiroz, a Márcia Aguiar. É com você, Patrícia. Obrigada, Leonardo. E vamos agora aos números. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, o Brasil tem hoje 3.224.876 casos de coronavírus registrados, com 105.463 mortes. 1.262 ocorreram nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, 2.356.640 pacientes estão curados e 762.773 seguem em acompanhamento. Wilson Lima, governador do Amazonas, testou positivo para a Covid-19. José Augusto, boa noite. Boa noite, Patrícia. Ele está sem sintomas e disse que permanecerá em casa em isolamento pelo período necessário. Todas as reuniões com os secretários vão ser por videoconferência. O Amazonas tem hoje 109.802 casos confirmados e 3.435 mortos pela Covid-19. O governo do estado autorizou a reabertura gradual do comércio desde o dia 1º de julho. Wilson Lima é o 12º governador do país a divulgar que contraiu a doença. Patrícia. Obrigada pelas informações. E todos os indicadores de monitoramento da Covid-19 de Belo Horizonte saíram da chamada fase vermelha. Virgínia Nalon tem os detalhes. O que esses indicadores apontam? Boa noite, Virgínia. Oi, Patrícia, boa noite para você. A ocupação dos leitos de UTI está em 68,6%, a dos leitos de enfermaria em 48%. E a velocidade de transmissão da doença caiu para 0,89%. Isso significa que um grupo de 100 pessoas infectadas transmite o vírus para um grupo menor de 89 pessoas. Esses indicadores servem para ajustar as decisões da Prefeitura de reabertura da economia.
Segundo a Prefeitura, o contágio na cidade está estável. Belo Horizonte tinha até nesta quinta-feira 27.485 casos e 758 mortes causadas pela Covid-19. Patrícia. Obrigada, Virgínia. Na capital paulista, quase 4.000 profissionais da área da saúde foram afastados por suspeita de contaminação pela Covid-19. A Giovana Rizardo traz os detalhes desse levantamento. Olá, Giovana, boa noite. Oi, Patrícia. Boa noite para você, boa noite a todos. Os profissionais do Sistema Municipal de Saúde têm alto risco de contágio porque atendem os casos suspeitos da doença que vêm até as unidades de saúde. O último boletim divulgado pela Prefeitura de São Paulo mostra que quase 4.000 foram afastados. 1.117 pessoas foram diagnosticadas, confirmadas com a doença. E morreram 45. A Secretaria Municipal de Saúde também fez um levantamento sobre a situação dos moradores de rua durante a pandemia aqui na capital. E de abril até julho foram mais de 700 casos suspeitos que foram atendidos, sendo que 286 foram confirmados com a doença. 28 pessoas acabaram hospitalizadas e morreram. Em casos graves, elas são encaminhadas para os serviços de saúde aqui da capital. E nos casos mais leves, são isoladas e são levadas para os centros de acolhimento. Patrícia. Obrigada, Giovana. Bom descanso. E o Senado aprovou agora à noite o novo rateio dos recursos do pré-sal. Vamos voltar a Brasília com a Lívia Veiga. É com você. Patrícia, o projeto aprovado prevê mudança na distribuição da receita obtida pela União com a exploração de petróleo e gás natural em área de pré-sal. Esse novo rateio privilegia estados e municípios que agora vão ficar com 30% dos recursos. Os senadores também aprovaram o texto que prevê compensação para empresas do setor elétrico por despesas com o risco hídrico. Elas terão prorrogados contratos de concessão de suas hidrelétricas desde que retirem liminares obtidas na Justiça, com as quais evitaram esses custos. Só a Eletrobras vai ter compensações de 4 bilhões de reais. Esses dois projetos vão à sanção. Os senadores aprovaram ainda um auxílio emergencial para atletas e para profissionais que trabalham com esporte. Esse texto vai para a Câmara. Patrícia. Obrigada, Lívia, pelas suas informações. E o Instituto Datafolha divulgou agora há pouco uma nova pesquisa sobre a popularidade do presidente Jair Bolsonaro. A aprovação é a melhor desde o início do mandato. O índice dos que consideram um governo ótimo ou bom subiu de 32% para 37%. 27% dizem que o governo é regular. Em junho, eram 23%. E a maior diferença foi no índice de ruim e péssimo, que ficou entre 34% contra 44% na pesquisa anterior. Foram entrevistadas 2.065 pessoas nos dias 11 e 12 de agosto. Um dia depois de reafirmar o compromisso com a responsabilidade fiscal, o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sobre o teto de gastos. Foi na tradicional live das quintas-feiras. Nós já furamos o teto em mais ou menos 700 bilhões de reais. Dá para furar mais 20? Eu falei, qual é a justificativa? Se for para vírus, não tem problema nenhum. Mas entendemos que água, por exemplo, é para essa mesma finalidade. Mas o pessoal vem como se tivesse tudo articulado para dar um grande golpe, furar o teto, como se alguém estivesse desviando dinheiro. Ou a intenção de arranjar mais, em média, 20 bilhões, é água no Nordeste, é saneamento. O mercado reage, o dólar sobe, a bolsa cai, tá certo? Mas esse mercado tem que dar um tempinho também, né? Dá um tempinho também, um pouquinho de patriotismo não faz mal a eles, né? Bom, e o Gilson Machado, presidente da Embratur, que participou da live do presidente, foi o convidado desta quinta do JR Entrevista. Ele falou sobre os desafios de atrair mais turistas estrangeiros aqui para o Brasil. Sempre foi um anseio, um sonho de todo o trade turístico que a Embratur ficasse no mesmo molde da Apex, no mesmo molde do Sebrae, com uma empresa do Sistema S. Mas a gente vê que, infelizmente, a gente não conseguiu alcançar 100% da expectativa. Porque o ideal seria que a Embratur gastasse apenas 80% na atividade fim, né, na publicidade, e 20% na atividade meio, como saiu originalmente da Presidência da República. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu almejar isso. Então, hoje, a Embratur é obrigada
a gastar ainda em torno de 80% na atividade meio, com contratação de agências aqui, sem poder contratar direto no exterior. E durante a pandemia a gente não vai poder fazer nenhuma ação no exterior. Seria eficaz, nesse momento, uma ação para atrair turistas ou seria, com os números ainda muito altos da Covid-19 no Brasil, seria gastar o esforço na hora errada? O ideal seria esperar para mais um pouco lá na frente. Olha, é claro que a gente tem que focar hoje no turismo de curta e média distância. Até porque a malha aérea está muito comprometida. E o Brasil ele tem um diferencial dos outros países. Nós temos um turismo interno muito forte, em torno de 100 milhões de pessoas viajam dentro do país da gente. Então, nosso foco hoje vai ser isso, o turismo de curta e média distância. Mas por causa disso, nós não podemos perder o que nós vínhamos fazendo. O mundo todo vê o Brasil como o maior player de ecoturismo no mundo. Nenhum país se compara ao nosso. Nós somos o único país do mundo que temos 6 biomas, o Pantanal, os Pampas, a Mata Atlântica, a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado. Ainda temos a nossa Amazônia Azul, sem furacão, sem maremoto, sem terremoto. Mas o turista não vai ser mais sensível ao que ele está vendo acontecendo agora com as florestas brasileiras e principalmente com a pandemia fora de controle? Eu vou lhe dizer uma coisa. Nós temos problemas de focos de incêndio, sim, que nós temos todo ano isso. Principalmente em região pré-amazônica, em região de Cerrado. Tive a oportunidade no ano passado, graças a Deus, em Gotemburgo, na Suécia, na maior feira de ecoturismo do mundo. E estavam lá todas as ONGs, estavam lá todos os players de ecoturismo. E o pessoal pensava que o Brasil tinha pegado fogo. E a gente sabe que o ano passado tivemos menos fogo na Amazônia do que em 2018. E antes disso tudo, a gente teve a questão do derramamento de óleo nas praias no litoral brasileiro. Quanto tempo o senhor acha que precisaria de campanha ou de esforço, por exemplo, da Embratur, para conseguir reverter, se é possível reverter essa imagem internacional? O levantamento do óleo, vamos por etapa, o levantamento do óleo, eu fui em todas as praias que tiveram o levantamento do óleo. O óleo que foi derramado, nós tivemos uma sorte, porque ele foi um óleo mais grosso, ele não percola o solo. Então, todo o óleo que foi derramado, que veio do navio, que dizem, não é que veio, se o óleo que veio... Não se sabe ainda, Não se sabe ainda, mas dizem que veio de um país aqui da América do Sul, não é? Então, todo esse óleo foi retirado, não tem, depois de 30 dias do rearmamento, não tinha mais em nenhuma praia. Eu mergulhei em Recife, mergulhei em Alagoas, mergulhei em Sergipe, eu mergulhei no Nordeste todo, inclusive não só na parte dos corais, mas também na parte do talude, a 20, 25 metros de profundidade, onde muitas pessoas diziam que tinha imensas quantidades de óleo e a gente não achou nada. Então, não é um episódio, foi um episódio na época já superado. Tanto que no feriado de 15 de novembro, ano passado, nós tivemos a maior ocupação da história dos hotéis do Nordeste. Porque já estava totalmente superado o episódio do óleo. E um dos setores mais afetados pela pandemia em todo o mundo foi o turismo. E aqui no Brasil não foi diferente, né? Felipe Nobre, boa noite. Qual é o tamanho do prejuízo, hein? Boa noite, Patrícia. Até agora, o setor de turismo no Brasil deixou de faturar cerca de 154 bilhões de reais. Isso somente da segunda quinzena de março até o fim de julho. A projeção é de um estudo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A estimativa é que nos últimos 5 meses, o turismo operou em todo o país com apenas 14% da capacidade. O encolhimento do mercado do turismo neste ano deve ser de 32%. Patrícia. Obrigada. A Controladoria Geral da União identificou 680 mil servidores públicos que recebem um auxílio emergencial. Lívia Veiga, de Brasília, explica melhor essa história aí pra gente. Patrícia, o prejuízo estimado pela CGU chega a quase R$1 bilhão. Esses dados incluem servidores federais, estaduais e municipais e foram coletados até o dia 19 de julho.
Não significa que todos os 680 mil servidores tenham fraudado o pedido. É possível que muitos deles tenham sido incluídos no programa de forma automática por estarem no cadastro único. O Ministério da Cidadania, que cuida da gestão do auxílio emergencial, recebeu as informações para decidir o que vai fazer, se bloqueia ou suspende os benefícios que estão sob suspeita. O servidor público que recebeu o benefício indevidamente pode devolver o dinheiro pela internet no site do Ministério da Cidadania. Patrícia. Obrigada, Lívia. E o presidente Donald Trump disse nesta quinta-feira que se recusou a aprovar o financiamento do serviço postal americano porque a votação por correio seria fraudulenta. A correspondente Evelyn Bastos tem os detalhes. Trump já havia manifestado que a votação pelo correio pode ser uma oportunidade para fraude e interferência eleitoral e que a expansão do voto por correspondência levaria à eleição mais corrupta da história dos Estados Unidos. Em 2016, quase um quarto dos votos para presidente foram enviados pelo correio. E desta vez, espera-se que um número recorde de eleitores vote desta forma por causa da pandemia. Na quarta-feira, Trump disse a repórteres que se recusou a aprovar um fundo de emergência para os Correios devido ao alto preço, o equivalente a mais de 130 bilhões de reais. Agora o futebol. Nesta quinta-feira, 3 jogos completaram a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Vasco, Inter e São Paulo venceram. Veja os gols. O São Paulo recebeu o Fortaleza no Morumbi e ganhou por 1-0. Reinaldo cruzou da esquerda e Daniel Alves completou para o gol. Em Porto Alegre, o Inter derrotou o Santos. Guerreiro fez o primeiro de cabeça. No segundo, o Guerreiro deu um belo passe para Edenilson encobrir o goleiro. Inter 2, Santos 0. Rio de Janeiro, Vasco venceu o Sport com 2 gols de Felipe Bastos. O primeiro saiu após o rebote do goleiro. No segundo, ele cobrou falta com perfeição e fechou o placar. Vasco 2, Sport 0. Já no futebol europeu, está definido o adversário do Paris Saint-Germain do brasileiro Neymar na semifinal da Liga dos Campeões. É o Leipzig da Alemanha que eliminou o Atlético de Madrid da Espanha. Olmo de cabeça marcou o primeiro dos alemães. Os espanhóis ainda empataram com João Félix em cobrança de pênalti. Mas no finalzinho da partida, Adams fez o gol da vitória do Leipzig por 2-1. E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil às 8h45 da manhã. Fique agora com as imagens que marcaram esta quinta-feira e uma boa noite para você.